Boa noite, meus irmãos queridos, graça e paz. À noite nós estamos dando continuidade à nossa série que tem como tema Crescendo na Confiança em Deus. E nós estamos estudando, os nomes de Deus. E nós temos como versículo-chave para essa série o Salmo 9, versículo 10, que diz o seguinte: Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Quem é que busca o Senhor? Busca o Senhor os que confiam no Senhor. Mas quem confia no Senhor a ponto de buscá-lo? Aqueles que conhecem o nome de Deus. Então, conhecer o nome de Deus é conhecer aquilo que o próprio Deus deu a conhecer sobre si mesmo aos homens, e os nomes de Deus revelam o seu ser, os seus atributos e também o seu caráter. Nós já vimos dois nomes de Deus, Elohim e também Yahvé Jireh, que significa o Deus Criador e o Deus que provê. E hoje nós vamos olhar para um outro nome do Senhor, o nome em que Ele é mais conhecido, mas olharemos e analisaremos esse nome dentro do contexto em que esse nome aparece. E antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu gostaria de lhe perguntar algumas coisas. Qual a importância que você tem dado em conhecer os nomes de Deus? Como o conhecimento dos nomes de Deus tem ajudado na sua vida devocional e também no desempenho da missão sua como um cristão? Você adora a quem você conhece? O conhecimento que você diz ter a respeito de Deus, ele emana das Escrituras ou do conhecimento popular? O conhecimento do nome de Deus tem te dado ousadia para fazer aquilo que agrada ao Senhor? Queria que você pensasse nisso. E agora sim, abrisse sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, e nós vamos ler esse texto do versículo 1 até o versículo de número 15. Êxodo 3, de 1 a 15. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os egípcios do Egito, os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus:
Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. No nosso texto nós vemos, irmãos, que a autorrevelação de Deus para Moisés como grande eu sou, demonstra a sua superioridade sobre os deuses do Egito e sua completa capacidade de realizar os seus propósitos soberanos através da vida de um homem tão limitado. Moisés, ele estava, como de costume, pastoreando o rebanho do seu sogro, Jetro. Já havia se passado muitos anos desde que ele havia saído do Egito. Moisés agora é um homem casado, com filho, vivendo uma vida completamente diferente daquela que ele vivia como príncipe no Egito. Ali, esquecido talvez pelos homens, mas não pelo Senhor, Moisés recebe uma grande graça, mesmo que a princípio ele não tenha considerado como tal. O próprio Deus se manifesta a ele por meio de uma sarça ardente. Algo que o próprio Moisés diz que era algo maravilhoso. E é interessante que assim como o fogo não consumiu a sarça, o próprio Deus também limitou a sua manifestação de glória para que Moisés não fosse consumido pela sua presença. O nosso Deus, que também é fogo consumidor, não consome o seu povo e nem permite que seja destruído pelas provações, à semelhança do próprio Israel ali no Egito. Atraído agora por Deus, Moisés se aproxima para ver de perto o que estava acontecendo. E quando Deus ele percebe que Moisés está se aproximando, ele dirige a palavra a Moisés. Ele não só se apresenta de uma maneira maravilhosa, mas também fala com Moisés e chama Moisés pelo seu nome. Deus sabe quem ele é. Ele sabe de tudo. O Deus da sarça é o Deus de Israel, é o Deus que se revela, é o Deus que vê, é o Deus que fala. Ele é o Deus vivo e verdadeiro. E quando Moisés ouve Deus chamando pelo seu nome, ele diz, eis-me aqui. Mesma palavra que Samuel falou e a resposta adequada que todos devem responder a Deus. Sempre que Deus chama a mim e a você, essa deveria ser a nossa resposta. Senhor, eis-me aqui. Infelizmente não é isso que a gente vê acontecendo depois na vida de Moisés e nem na vida de muitos que se dizem pertencer ao Senhor. Deus então dá uma ordem para Moisés. Não te chegues para cá. Que coisa interessante. Deus atrai Moisés, se revela para Moisés, mas quando Moisés está se aproximando, Deus estabelece alguns limites para essa aproximação. Não te chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que estás é terra santa. Deus estabelece limites ao homem por amor do próprio homem. Ele é santo e o homem é pecador. Só então, depois de falar com Moisés, estabelecer os limites necessários, é que ele então se dá a revelar. E ele diz, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu também sou o Deus de Jacó. Moisés então teme olhar para Deus. Quando ele descobre que é esse Deus que está se manifestando e falando com ele, ele treme de medo. Ele tem medo de olhar. E Deus continua falando com Moisés.
E revela, irmãos, o seu propósito em se revelar para ele. Deus havia visto a aflição do seu povo que estava no Egito. Deus havia ouvido o clamor do seu povo. Por causa dos seus exatores, ele conhecia o sofrimento do seu povo. E ele havia também descido a fim de livrá-lo e abençoá-lo, colocando numa boa terra. Deus é o Deus que vê, ouve e age em prol do seu povo, para o bem do seu povo. Até aqui está tudo maravilhoso, certo? Está tudo muito bem e muito bom para Moisés. Ele tem uma experiência maravilhosa com a revelação de Deus na sarça. Ele ouviu a voz de Deus, descobriu que esse Deus que falava com ele era o Deus dos seus pais e soube dos seus planos de libertar os seus irmãos da opressão dos egípcios. Que maravilha! Que coisa extraordinária! Muito bem, Deus! Que coisa boa! Glória a Deus! Que maravilha! Mas de repente, a situação muda, porque Deus continua falando com Moisés. E ele diz o seguinte: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus vocaciona Moisés para ser o seu instrumento de libertação. A missão de libertação envolvia uma pessoa específica, Moisés. Envolvia um tempo específico, agora. E envolvia também um povo específico, o meu povo, a minha propriedade, o povo de Israel que está no Egito. Agora, fala para mim, o que é que você faria se você estivesse no lugar de Moisés? Seja sincero. Ficaria feliz ou ficaria apreensivo, apreensiva? Veja só, Deus está dizendo para Moisés ir para o Egito, a maior potência da época, libertar um povo inteiro da escravidão de Faraó. É sério mesmo isso? Tem umas coisas que Deus pede para a gente, que a gente fica assim, é sério? O senhor tem noção do que o Senhor está pedindo? Parece Jesus com os seus discípulos, diante de uma multidão de 5.000 homens, fora mulher e criança, e Jesus diz, dá a vocês mesmo de comer para eles. Senhor, é sério isso? A gente só tem 5 pães e 2 peixinhos aqui. E o Senhor quer que a gente alimente essa multidão? Tem coisas que Deus pede para a gente que a gente fica assim, é sério? O Senhor quer que eu perdoe 70 vezes 7? O Senhor quer que eu ame como Cristo amou a igreja? O Senhor quer que eu me submeta ao meu marido como a igreja é submissa a Cristo? Senhor, o Senhor quer tudo isso de mim? É sério isso? Como isso poderia acontecer? E parece que Moisés pensou exatamente isso e respondeu a Deus, quem sou eu para ir até Faraó e tirar os filhos de Israel? A pergunta aqui, irmãos, não está relacionada à identidade de Moisés. Moisés sabe quem ele é, mas está relacionada à habilidade de Moisés. É como se ele dissesse, Senhor, quem sou eu para conseguir fazer esse serviço? Isso é pesado demais para mim, não dá para mim. Só que, irmãos, ninguém no mundo inteiro estava mais preparado aos olhos humanos do que Moisés. Ele era egípcio bastante para enfrentar os egípcios e hebreu o bastante para amar os hebreus. O que me surpreende aqui é a resposta de Deus. Ele não exalta Moisés e enfatiza o seu potencial de ser e fazer aquilo que ele achava que pudesse. Pega a ideia, você pode, você é capaz. Irmãos, não tem isso, não teve nada de coach aqui. Deus não fala nada da boa educação, do conhecimento que ele tinha dos palácios e exércitos egípcios, nem tampouco da sua inclinação para tentar ajudar os hebreus, como aconteceu no passado. Deus chega e responde a Moisés, enfatizando que a sua presença estaria com ele, e que se Moisés agisse com fé, ele veria o sinal que Deus lhe daria.
serviria a Deus no monte em que Deus estava falando com ele. Depois de libertar o povo da escravidão e conduzi-lo ao monte de Deus, ele veria a sua fidelidade e testemunharia a grandeza desse Deus que estava falando com ele. Peter Enns escreve que a afirmação de Moisés de que ele não pode realizar essa tarefa é correta, mas totalmente irrelevante. Não é ele quem realizará a salvação. Moisés diz: não posso fazer isso. Deus responde: não é você que vai fazer, sou eu. Sou eu. É muito bom saber que Deus chama pessoas que não são capazes de fazer aquilo que Ele manda fazer. Na verdade, irmãos, a vida cristã é impossível de ser vivida a não ser por um: Jesus. Ou Ele vive a vida cristã por nosso intermédio, ou ninguém é capaz de viver essa vida. Ninguém é capaz de fazer absolutamente nada na vida cristã, se não for pelo poder de Deus e pela ação de Deus na nossa vida. Tudo bem, Moisés pode ter pensado. Deus iria com ele, só daria um sinal depois de um ato de fé dele, ou seja, um sinal futuro. É interessante, né? Como é que eu sei que o Senhor vai comigo, que vai... Não, você vai voltar e vai me adorar aqui. Não, mas eu quero um sinal agora, não quero um sinal no futuro. Não, você tem que exercer fé. Eu vou te mostrar no futuro que eu vou cumprir a minha palavra. E se ele voltaria e adoraria a Deus com o povo naquele monte, isso está claro que Deus iria preservar a vida de Moisés e também a vida do seu povo em todo esse processo de transição. Agora, faltava saber uma coisa. Quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e ele me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Entenda, meus irmãos, esse quando aqui a gente tem que ler como se, tá? É uma tradução possível e mais coerente com o contexto. Moisés ainda está na dúvida se deveria aceitar ou não a missão. E a preocupação dele não é em agradar a Deus, mas é saber se será aceito ou não pelo povo. Ele já imagina que irão lhe perguntar a respeito do Deus que lhe apareceu, e por isso pergunta o nome do Senhor. Aparentemente é uma pergunta irrelevante, porque Deus já havia dito que era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés já sabe quem é esse Deus. Só que ao perguntar o nome de Deus, Moisés está querendo saber a respeito da natureza de Deus e do seu caráter. Poderia esse Deus do seu pai, esse Deus dos patriarcas, ser maior do que os deuses do Egito? Teria ele capacidade de enfrentar os deuses, ou Deus Rapi, divindade das águas do Nilo, Erec, deusa da fertilidade que tinha cabeça de rã, Geb, deus da terra, Kepri, divindade do sol que tinha aparência de um escaravelho, Ator, deusa do amor e da felicidade que tinha aparência de uma vaca, Ísis, deusa da magia também relacionada com a medicina antiga, Nut, deus do céu e criadora do universo, Sete, deus da seca e da destruição, Ra, deus do sol, e o próprio faraó, que era visto como uma divindade, um descendente do deus Ra. Será que esse Deus é grande o suficiente para enfrentar os deuses do Egito? Será? Moisés estava para ver o que Deus iria fazer contra esses deuses. Cada uma das maravilhas do Egito, como alguns chamam de pragas, humilha cada um desses deuses. Existe um Deus das águas do Nilo. Deus é aquele que fere as águas do Nilo e transforma a água em sangue. Existe, um Deus da fertilidade que tem cabeça de rã. Eu vou mostrar quem tem domínio sobre as rãs. Existe um Deus da terra. Eu vou encher a terra de piolho. Existe, que mais? Um Deus do sol que tem aparência de escaravelho? Tá bom, eu vou mostrar quem domina sobre as moscas. Existe deusa do amor, da felicidade que tem aparência da vaca? Tá, deixa eu destruir as vacas e os animais do Egito.
Existe uma deusa da magia que cura as enfermidades? Então deixa eu encher esse povo de úlceras. Eu quero ver eles serem curados. Existe uma deusa criadora do céu e do universo? Então quero vê-la parar a chuva de granizo que eu vou mandar. Existe um Deus da seca e da destruição? Quero ver se ele é capaz de segurar a destruição que eu vou trazer. Existe um Deus do sol? Então quero ver se ele consegue trazer luz sobre as trevas que eu vou mandar para o Egito. Existe Faraó, o Deus homem? Eu vou matar o seu filho. Quero ver o poder que eles têm. Moisés estava para ver a grandeza desse Deus em ação, humilhando cada uma das divindades do Egito. E Deus então chega para Moisés e responde a pergunta de Moisés e diz o seguinte: eu sou o que sou. Ou se você preferir, eu serei o que serei. A resposta de Deus a Moisés, irmãos, ela consiste em duas ocorrências de um verbo hebraico que significa hayá, que é ser, em uma forma imperfeita na primeira pessoa, que é reié, separada pelo pronome relativo axé, que é qual ou quem. E como o imperfeito no hebraico geralmente se traduz no estado futuro, então essa frase também poderia ser traduzida como eu serei quem eu serei. E Durham observa que essa declaração inicial, por si só, não constitui o nome de uma pessoa, porque a gente tem aqui dois verbos: eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. No entanto, quando a gente lê a segunda parte de Êxodo 14, então a frase ela se torna abreviada somente por reié, que é eu sou. E ao invés de ser um verbo, ele entra como um substantivo. E assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Agora, o nome pessoal de Deus que nós conhecemos como tetragrama e que alguns chamam como Iavé, então, é provavelmente baseado na raiz desse verbo ser. Então, a palavra Iavé ou tetragrama, ou a tradução para Senhor, tem como base ou como raiz do nome o verbo ser. Então, o Senhor, que é o nome eterno de Deus e como Ele quer ser conhecido, Ele tem como raiz o verbo ser, que pode ser conjugado no presente, eu sou o que sou, ou no futuro, eu serei o que serei, eu serei tudo aquilo que você precisar que eu seja, porque eu sou pleno, eu simplesmente sou. Esse nome Senhor, meus irmãos, é o nome mais comum para Deus no Antigo Testamento. Ocorre mais de 6.800 vezes e é representado pelo tetragrama YHWH. E o próprio Deus revelou esse nome como sendo seu nome e o meu nome para sempre, quando dirigiu-se a Moisés na sarça. E o que é interessante é que em Êxodo 15, no Cântico de Moisés, ele vai dizer que Senhor é o seu nome. Então, o nome de Deus, o grande eu sou, é o Senhor. E esse nome pode representar a natureza eterna e imutável de Deus, mas também pode se referir à sua autossuficiência, autoexistência e à sua presença fiel. Depois do exílio, o povo de Israel, ele evitou pronunciar o nome do Senhor, subsistindo a pronúncia pela palavra hebraica Adonai ou pelo termo Elohim. Sempre que o termo Senhor precede ou sucede Adonai no texto escrito como nome de Deus. E isso deve também à reverência pelo nome e ao medo que eles tinham de blasfemar contra o nome do Senhor. E o que é interessante é que essa prática também se estendeu na tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, que a gente conhece como a Septuaginta. E a Septuaginta foi muito citada pelos autores do Novo Testamento. E o que é interessante é que os autores do Novo Testamento, movidos pelo Espírito, também usaram o termo Adonai ou Kyrios
para o nome de Deus que era citado no Antigo Testamento. É como se o Espírito Santo tivesse respeitado a tradução por causa da intenção reverente ao nome de Deus. Então, os autores do Novo Testamento evitaram escrever o nome de Deus como é no Antigo Testamento. E assim também se deu, pela maioria dos estudiosos até hoje. O significado do nome do Senhor é de grande importância para a teologia. Implica, irmãos, que Deus não teve origem, que não terá fim e que está sempre presente. Esse nome de Deus também implica que o ser de Deus deriva da sua própria autodeterminação de existir e de ser o que e quem Ele é. Logo, se Moisés quer um nome para dar aos filhos de Israel, ele agora já tem. Que tipo de Deus é esse que está comprometido a tirar o seu povo do Egito? Yahvé é um Deus que estará lá, que estará com eles e que será o que for necessário ser nos diferentes contextos, a fim de alcançar aquele propósito previamente anunciado pelos ancestrais. Então, a fim de libertar o seu povo e conduzir esse povo à adoração, ele seria tudo aquilo que precisasse ser. O Deus que estará com Moisés é o Deus soberano. Ele é o Deus que determina e tudo acontece. E Moisés está prestes a entender isso. Ele é o Deus autoexistente, autossuficiente e eterno. E o que é interessante desse verbo ser, que é um mistério no hebraico, é que ele, irmãos, é flexível bastante para permitir que o nome divino seja traduzido como Ele que causa ser. Tudo mais deve sua vida e seu ser a Deus, só que Ele é independente. Independente. Ele não deve seu ser ou seus atributos a ninguém. Ele simplesmente existe por si só. Matthew Henry, puritano, ele observou o seguinte: o maior e melhor homem do mundo precisa dizer, pela graça de Deus sou o que sou. Mas Deus diz absolutamente, e isso é mais do que qualquer criatura, homem ou anjo possa dizer: eu sou quem sou. Deus é o que é em si mesmo. O Deus da sarça é o Deus criador não criado. É o Deus que era, que é e sempre será. É o alfa e o ômega, o começo e o fim de todas as coisas. Ele é o Deus que é antes de tudo e onde tudo subsiste. Ele é o Deus da criação, Senhor é o seu nome. Ele é o Senhor dos céus, das águas, dos homens, dos animais, dos ventos, e tudo foi feito por meio dele e também para ele. Ele é o Yahvé Tsavaot, o Senhor dos exércitos. Ele é o Yahvé Jireh, o Senhor que provê, e proveria para o seu povo comida, bebida, direção, instrução, vitória sobre os inimigos, sombra no calor e calor também no frio. Ele é o Ravé, o Yahvé Rafá, o Senhor que cura, Yahvé Nissi, o Deus que é a bandeira, o que vai à frente dando vitória sobre os seus inimigos. Ele é o Yahvé da paz, o Senhor que traz paz, Shalom, Yahvé Shalom. Então, você agora, depois de uma revelação extraordinária dessa, poderia pensar: pastor, então Moisés foi, né? Ele foi, mas não foi bem assim não. Com essa revelação do nome de Deus, a garantia da sua presença, Moisés prontamente aceitaria o desafio, né? Infelizmente não. Não foi bem assim não. Mesmo depois de dizer quem ele era, que estaria com ele, que o povo iria ouvi-lo, Êxodo 3:18, que estenderia sua mão para ferir o Egito por causa da dureza do coração de Faraó, Êxodo 3:19 e 20, Moisés apresenta várias desculpas, irmãos, para não obedecer ao chamado do Senhor. Primeiro, ele diz que Deus estava errado e que o povo não iria crer nele nem acudir à sua voz. Êxodo 4:1. E Deus mostra sinais para Moisés. Pega a vara que está na tua mão, joga na terra e ela se transforma em cobra. Depois ele pega a cobra pela cauda, ela volta a se virar vara. Uau, o Senhor vai fazer isso lá no Egito comigo? Oxi, eu vou agora. Não foi assim não.
Agora bota a tua mão aí no teu peito assim. Tira, está leprosa. Bota de novo. Está curada. O senhor vai fazer essas coisas lá? O senhor vai agora. Não, não vai não. E Deus ainda disse para ele, se não te ouvirem por causa de todos esses sinais, você ainda vai ferir as águas do Nilo e se tornarão ela em sangue. Aí Moisés diz, o quê? É agora que eu vou. Moisés disse que era inapto para o serviço e que Deus havia escolhido o homem errado, pois ele era pesado de boca e de língua, não era um homem eloquente. Sabe o que Deus diz? Eu vou ser com a tua boca, eu vou ser com a tua língua, eu vou te ensinar o que você deve falar. O Senhor vai fazer isso, vai te tirar a minha gagagueira, vai. Vou Moisés, vou fazer você falar bem. E tudo que você falar, eu vou colocar na tua boca as palavras. Uau! Então eu vou. Vai não. Não vai não. Ele inventa mais desculpa. Moisés diz que não quer ir. E chega para Deus e diz, envia quem o Senhor quiser enviar, menos a mim. Acaba safado, não é não? Como é que pode? Como é que pode, irmãos? Deus se revela numa sarça. Fala com ele. Chama pelo nome. Revela a grandeza do seu nome. Quem ele é. Diz que vai estar com ele o tempo inteiro. Garante o retorno em segurança para o monte. Diz que vai fazer maravilhas através da vida de Moisés, que vai usá-lo poderosamente como sua boca no Egito. E esse cara fica inventando desculpa e chega ao ponto de dizer, Senhor, eis-me aqui, no início, mas agora ele diz, envia o outro. Diferente de Isaías, né? Que vê a glória de Deus, diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei para onde é, não sei quais as circunstâncias, não quero nem saber, mas se o Senhor precisa de alguém, usa a minha vida. Foi isso que Isaías fez. Agora, Deus chama Moisés, se revela a Moisés, chama pelo nome, diz que é ele que tem que ir, e ele diz, envia outro, menos a mim. Deus se irou contra Moisés. Disse que iria usar o seu irmão Arão como seu porta-voz e que ele não teria a opção de não obedecer. Deus chega e diz, eu vou usar Arão, teu irmão, agora tu cala a tua boca, pega o teu cajado e vai. Será que ele esqueceu o nome de Deus? Deus acabou de revelar o seu nome. Eu sou o que sou. Senhor é o meu nome, eternamente assim serei chamado, eu sou o Senhor. Aí Moisés diz, não vou não, envia outro. Quê? Moisés, eu acho que você não entendeu. Você, Moisés, não entendeu. Eu não estou suplicando o teu favor, eu estou determinando a sua ação. E ele foi, porque tem que ir. Quando Deus chama Jonas e ele foge da presença de Deus, como se alguém pudesse fazer isso, Deus falou, ele não quer ir não, deixa eu usar outro. Ele podia ter feito isso? Podia. Mas fez? Não. Tu está pensando que tu é quem, Jonas? Eu disse para você ir até Nínive e pregar contra aquela cidade. Tu está achando que aquilo que eu mando não vai acontecer? Meu querido, deixa eu te falar, eu te engulo com peixe. Eu te vomito para fora, mas você vai fazer aquilo que eu quero. E acabou. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu acho essa passagem fantástica. É maravilhoso ver a autorrevelação de Deus, o comissionamento de Moisés. Como Deus já sabia tudo o que iria acontecer e como Ele usa homens pequenos e muitas vezes teimosos para realizar uma grande obra de redenção. Entretanto, a melhor história ainda estaria
para acontecer. Esse Deus que apareceu na sarça, o grande eu sou, o Senhor, ele se fez carne e habitou entre nós. O Eterno adentrou no tempo e no espaço, veio como homem, sim, se humilhou para morrer a nossa morte, fazendo-se maldito em nosso lugar, para nos conceder libertação, não do Egito e do poder de Faraó, mas do poder do pecado, do diabo e da morte. Jesus é o grande eu sou. Ele disse a respeito de si mesmo, tentando convencer os judeus de que ele era o Cristo. Jesus falou: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Os judeus entenderam que Jesus estava falando que ele era Deus e por isso quiseram matá-lo. Jesus afirmou que a crença nele, como eu sou, é fundamental para o perdão dos pecados. Em João 8:24 ele disse: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se você é testemunha de Jeová, diz que é cristão, mas não crê em Jesus como eu sou, como Deus verdadeiro, você ainda está nos seus pecados e vai para o inferno se morrer. Jesus afirmou que a sua morte na cruz o revelaria como grande eu sou. João 8:28. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Quando estava para ser preso, e os soldados perguntaram quem era Jesus, em João 18:6, ele responde: eu sou. Sabe o que acontece? Quando ele falou, os soldados recuaram e caíram por terra. Quando falava com a mulher samaritana e quando foi interrogado também pelo Sinédrio, Jesus afirmou: eu sou o Cristo. Jesus afirmou, meus irmãos, que é tudo o que nós precisamos. Jesus é quem é. Ele é o grande eu sou e ele será o que será. Ele será o que for necessário ser para a sua vida. Nele nós encontramos plenitude e satisfação plena para a nossa vida. Para os que estão com fome de Deus, Jesus afirma em João 6,51, eu sou o pão da vida. Quem se alimentar de mim, viverá eternamente. Para os que estão na escuridão, Jesus afirma em João 8,12, eu sou a luz do mundo. O que me segue jamais andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Para os que estão desamparados e com medo, Jesus diz em João 10,11, eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas minhas ovelhas. Para os que querem ter vida segura e abundante, desfrutando do cuidado de Deus, Jesus diz em João 10,7, eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim será salvo e achará pastagem. Para quem está morto nos seus delitos e pecados e vivenciando o medo da morte, Jesus afirma em João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Para os que querem viver uma vida produtiva que glorifica a Deus, João diz em João 15,1, Jesus diz em João 15,1, eu sou a videira verdadeira, e todo ramo que permanece dele dá fruto, mais fruto, muito fruto, e fruto que permanece. Para os que querem ir para o céu, Jesus diz, eu sou o caminho. Para aqueles que querem se libertar do engano, Jesus diz, eu sou a verdade. Da mesma forma, meus irmãos, que o eu sou comissionou Moisés, ele também nos comissiona. Jesus, o grande eu sou, diz para a sua igreja, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. E da mesma forma que Deus garantiu a sua presença com Moisés, ele também promete que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Hoje, ele não está somente conosco, mas está em nós, dando-nos poder para realizar a missão e também colocando as suas palavras nas nossas bocas. Concluindo, meus irmãos, gostaria de enfatizar algumas lições para a nossa vida, de tantas que poderíamos tirar dessa mensagem. A primeira delas, Deus sempre é o que promove meios de nos aproximarmos dele. O Senhor, nosso Deus, o grande eu sou,
é um Deus transcendente, mas também imanente. Ele é incompreensível, mas ao mesmo tempo se faz compreender e torna-se acessível. Ele e sempre Ele é quem promove os meios para o conhecermos. Ele se deixa achar por aqueles que o buscam. E eu oro para que Deus te atraia ao conhecimento dele mesmo e que você possa ficar deslumbrado com a sua presença. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele diz, eu me deixarei achar por vós. É muito bom saber que existe um Deus que se revela, um Deus que se dá a conhecer aos homens. Espero que você já tenha conhecimento desse Deus maravilhoso. E se não conhece, a minha oração hoje é que você o conheça. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos, quem o povo diz que eu sou? Uns dizem, João Batista, outro Elias. E vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, disse Pedro, o Filho do Deus vivo. Bendito és tu, Simão, filho de Jonas, ou Bar-Jonas, porque não foi o sangue e a carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. É Deus que revela quem é Cristo. É Deus que se revela a nós. E bendito é aquele que pode dizer que Jesus é o Cristo, o grande eu sou. Segunda lição para a nossa vida. Deus usa pessoas pequenas para fazer obras grandiosas. Deus disse que desceu a fim de livrar o seu povo, mas ele usou Moisés para isso. E o comissionamento de Moisés, meus irmãos, é um lembrete de que cada um de nós tem uma missão a realizar. O chamado de Deus não envolve somente salvação, mas também vocação. Todos os cristãos possuem dois chamados, um para a salvação e outro para o serviço. O serviço comum a todos os crentes é o de pregar o Evangelho. Recebemos o ministério da reconciliação. Você pode, inclusive, ter outras vocações, mas todos devem pregar o Evangelho e fazer discípulos. Deus ainda quer libertar o seu povo que não ouviu o Evangelho da graça. E precisamos pregar em tempo e fora de tempo. Não invente desculpas para não obedecer. Ele é o Senhor. Quem você pensa que é para dizer, eu não vou fazer? Que história é essa? Terceira lição. O chamado para o serviço a Deus sempre vem acompanhado da promessa da presença de Deus. Ele nunca nos comissiona e nos envia sem a sua presença. Assim como Deus esteve com Moisés e os filhos de Israel, Ele também está conosco, pois Ele nos deu a promessa da sua presença em Jesus Cristo, que disse, eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias envolve todos os dias, até a consumação dos séculos. E ao fazer essa promessa, Deus se deu a nós para todo sempre. E agora que temos a promessa da sua presença eterna, do que mais precisaríamos ou até mesmo o que mais desejaríamos, senão a presença dEle. Ele está conosco. Toda a autoridade é dEle, no céu e na terra. Vamos e pregamos na autoridade de Jesus, obedecendo a vocação dEle e contando sempre com a sua presença. Quando os discípulos estavam em Jerusalém, Jesus disse para eles, não saiam daqui, até que do alto sejais revestidos de poder. E então recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí sim sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele nunca nos mandou pregar sem o poder do Espírito. Ele nunca disse para Moisés, vai que eu vou ficar te esperando aqui. Não, vai e eu vou contigo. E o meu poder se manifestará através da tua vida. E as minhas palavras serão ouvidas através da tua boca. Vai, porque eu sou contigo e estou contigo e serei tudo o que eu precisar ser para cumprir os meus propósitos. Que coisa extraordinária. E quarta e última lição que eu tirei. O Senhor Jesus é o grande eu sou, que viu sua aflição e desceu literalmente, a fim de te livrar e de te fazer um adorador. Lembra o propósito de Deus? Vai, liberta o povo do Egito, traz a esse monte para que me sirva. E é fantástico quando nós lemos o relato de Êxodo, porque por várias vezes Moisés chega a Faraó e diz,
Deus diz assim: deixa aí o meu povo para que me sirva no deserto. E como Faraó sugere, Satanás também sugere hoje para a igreja. Primeira vez, depois de já ter apanhado um pouco, Faraó chega para Moisés e diz: pode ir, mas não vai muito longe não. Essa foi a primeira proposta indecente de Faraó para Moisés e para o povo. E é o que Satanás fala hoje. Deus quer te libertar do pecado, da morte de Satanás, para você adorá-lo. Mas Satanás diz: faz o seguinte, vai lá para a igreja, mas não fica longe de mim não. Tem muito crente que diz que é adorador de Cristo, mas está muito perto do Egito. Continua ainda como servo, escravo do pecado e de Faraó. Essa não é uma proposta aceitável. Deixa o meu povo ir para que me sirva no monte de Deus, não é no Egito. Não. Segunda proposta: deixa o meu povo ir. Aí Faraó diz: beleza, vai lá, mas deixa as mulheres e as crianças. Deixa eu te falar uma coisa, homem, que vai ter conferência de homem agora, tá? Quando é? 19 e 20 de abril, amizade, né? É o tema da nossa conferência de homem, 19 e 20 de abril, valorizando a importância aí do companheirismo na jornada cristã. Pastor Tiago Abdala vai ser o preletor. Sabe o que a gente tem ouvido? Porque a conferência de feminilidade está bombando, né? Sempre bomba. Aí as mulheres da conferência de feminilidade, tudo mandando mensagem para minha esposa: ai, meu sonho é que meu marido vá. Meu sonho é que meu marido vá. Meu irmão, deixa eu te falar. Você já foi liberto do Egito. Jesus já te libertou do pecado, da morte e de Satanás. Se já e te fez um adorador, adore a Deus e lidere a sua esposa e os seus filhos também a adorar o Senhor. Você é chamado por Deus para adorar a Deus e conduzir sua família à adoração a Ele. Satanás faz essas propostas para a gente. Adora, mas deixa tua mulher e teus filhos aqui. Não. Quem vai adorar o Senhor sou eu, minha esposa e os meus filhos. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu não deixo ninguém fora. Terceira proposta de Satanás, ou de Faraó, para Moisés e os israelitas. Querem adorar a Deus? Não vão muito longe, deixa as mulheres e as crianças. Mas se vão adorar a Deus com as mulheres e a criança lá, faz o seguinte: deixa todos os animais, deixa tudo que vocês têm aqui. Aí Moisés diz: de jeito nenhum, nós precisamos deles para adorar a Deus. Precisamos adorar a Deus com os nossos recursos. Aí de repente a gente se torna adorador de Deus, mas nosso recurso está no Egito. Nosso recurso serve aos propósitos do diabo, de Satanás, de Faraó. Deus quer usar o recurso que é dele, que está com o seu povo, para adoração a Ele. Jesus é o grande eu sou, que veio ao mundo, se encarnou para nos livrar do pecado, mas também para fazer de mim e de você verdadeiros adoradores. Ele disse que todo o que comete pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem crê em Jesus é salvo do poder do pecado e também da morte. Não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. E assim como o povo liberto do Egito deveria adorar a Deus no deserto, nós também, que antes oferecíamos os nossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim agora devemos oferecer os nossos membros para servirmos a justiça para a santificação e vivermos uma vida que de fato glorifica o nosso Deus. Concluindo, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, que devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus, né? Mas por quê? Porque Ele, sendo Deus, se fez homem. Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas Ele a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens e, reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte. A si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Qual é o nome eterno de Deus? Senhor é o meu nome. É assim que serei conhecido. O que é que o Deus faz com Jesus? Ele o exalta sobremaneira e dá ao Filho o nome que está acima de todo nome. Que nome é esse? Senhor é esse nome. E toda língua um dia vai confessar que Jesus é Senhor, é o grande eu sou, para a glória de Deus Pai. Vai ter que confessar. Não é melhor confessar agora? Com livre e espontânea vontade, feliz, reconhecendo que Ele é quem é, o grande eu sou, e tudo o que precisa ser para mim, para você. Ele é o autoexistente, Ele é o autossuficiente, Ele é o Deus eterno, criador e sustentador de todas as coisas. Jesus é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Ele não só cria, mas sustenta toda a criação. É esse eu sou e Senhor que nos comissiona para a missão de ir pregar e fazer discípulo. Diante desse chamado, dessa vocação, ninguém pode dizer, envia outro menos a mim. Todos nós devemos dizer, Senhor, eis-me aqui, a minha vida é tua, me usa como o Senhor quer. E se o Senhor está comigo, e vai demonstrar o teu poder na minha vida e através da minha vida, e vai colocar a tua palavra na minha boca, então, Senhor, conta comigo. Eu quero estar em missão com o Senhor. Esse é o grande eu sou. Esse é o Senhor. O Deus da sarça é o Deus da igreja. É o Deus que morreu, mas ressuscitou e vive eternamente. É o Senhor soberano sobre a sua igreja, que ainda se faz presente, comissiona e dá poder ao seu povo para fazer a sua vontade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos crescer cada vez mais na nossa confiança nesse Deus maravilhoso. Em Ti, Senhor, Senhor, confiam os que conhecem o Teu nome, porque Tu não desampara aqueles que Te buscam. Quem é que busca a Deus? Aqueles que confiam em Deus. Quem confia em Deus? Aqueles que conhecem o nome de Deus. Ele é o grande eu sou. Ele é o Senhor eternamente. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Amado Deus e Pai, bendito e exaltado seja o Teu nome hoje e sempre. É tão bom saber que o Senhor é, simplesmente é. O Senhor é o grande eu sou, e será tudo aquilo que for necessário ser para cumprir os Teus propósitos. O Senhor é o Deus eterno, autossuficiente, autoexistente e presente o tempo inteiro. O Senhor é o Deus que se manifesta, que fala, que vê, que se revela, que comissiona, mas que garante a presença, o poder e o sucesso da missão. Nos ajude, Senhor, a termos um coração pronto e disposto a obedecer sempre a Tua voz, porque o Senhor é Senhor. Que sejamos servos obedientes e servos que são capazes de se deslumbrar com a maravilha do Teu nome e a grandeza da Tua revelação. Muito obrigado, muito obrigado. Exaltado seja o Senhor sempre na nossa vida e na vida da igreja. E que possamos, ó Deus, sempre parar com as desculpas e nos vermos totalmente comprometidos com o Senhor e com a missão que o Senhor nos confiou. É assim que eu oro, em o nome de Jesus. Amém.